Paz do Senhor Jesus, pessoas lindas e maravilhosas, Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Um versículo que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7, parte B. Deus falando para Samuel: o Senhor não vê como os homens, porque os homens olham conforme a aparência, mas o Senhor vê conforme aquilo que está no coração. Esse texto é um texto muito conhecido, é uma passagem bíblica importante, quando o Samuel, que durante um bom tempo foi juiz sobre Israel, e um tempo em que os israelitas decidiram que eles não desejavam mais ser governados por um juiz. O que era um juiz? Juiz era alguém que era designado pelo próprio Deus para governar Israel, o povo de Israel, o povo judeu, o povo que saiu lá do Egito, guiado por Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, caminharam 40 anos pelo deserto e depois, com Josué, eles entraram na terra prometida, Canaã, e dominaram várias cidades ali de Canaã, né? E então passaram a habitar naquele local. E quando eles estavam ali, então, depois da morte de Josué, foram levantados homens, mulheres, pessoas escolhidas por Deus para guiar o povo, para serem líderes, né? E tomar as decisões para o Estado, não vamos dizer assim o Estado, mas para aquelas pessoas, né? Para aquele povo, né? E essas pessoas eram chamadas juízes. E dentre esses, Samuel foi um dos mais importantes. Samuel, além de juiz, ele era um grande profeta do Senhor. A Bíblia diz que ele era alguém que tinha a presença de Deus nele e, portanto, a sua palavra não caía, ou seja, aquilo que ele falava acontecia. E por isso ele era um homem muito temido. As pessoas temiam muito a Samuel, porque quando ele chegava em algum lugar, as pessoas sabiam que Deus tinha algo para falar para elas. Às vezes Deus tinha algo para falar de confronto, né? Tanto que nessa passagem, quando Samuel chega lá na cidade onde morava Davi, na cidade onde habitava Davi com seu pai, Jessé e seus irmãos, as pessoas se preocuparam com a chegada dele lá e perguntaram: Samuel, a sua vinda aqui é de paz? Porque normalmente um juiz, um profeta do galardão de Samuel, quando ele chegava em algum lugar, era para trazer alguma repreensão, porque ele tinha a presença de Deus e Deus falava muito através dele. E, na verdade, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, aqueles que clamam pela presença de Deus, aqueles que buscam um relacionamento verdadeiro com Deus, Deus fala por intermédio dessas pessoas. E quando Deus fala, Deus pode nos trazer uma palavra de consolo, uma palavra de libertação, uma palavra de direção, uma palavra de aviso, de alerta, uma palavra de exortação, de puxada de orelha. Deus é Deus, ele pode trazer várias coisas. Apesar de Deus ser amor, quem ama cuida, né? Quem ama se preocupa. E por se preocupar tanto conosco, por nos amar de maneira tão incondicional, Deus nos deu a sua palavra. A palavra de Deus é Jesus Cristo, né, que se sacrificou por nós, e o próprio verbo, a própria palavra escrita. Então, muitas pessoas, elas dizem, né, que a Bíblia é um livro escrito por homens e, portanto, não tem nenhum valor. Engraçado que eu queria perguntar para você se existe algum livro que você já leu para estudar, para sua faculdade, ou para algum curso que você fez, que não tenha sido escrito por um homem, né? Todos os livros que nós lemos foram escritos por homens.
Mas o fato é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É aquilo que Deus quis revelar para nós. Um modo de conduta, um código, né, de conduta moral, social, justiça e, principalmente, uma maneira que Deus encontrou para revelar para nós os princípios que para ele são importantes, princípios que ele estabeleceu sobre a criação e também a maneira que Deus encontrou para se relacionar conosco. E por isso que lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, João começa a Bíblia dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e era Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo que, na verdade, é a palavra, em algumas outras traduções, no grego logos, a palavra escrita, a palavra revelada, a palavra que encarnou entre nós Jesus Cristo. Né? Jesus, ele veio, encarnou aqui, andou por entre nós e pôde ser lido. Né? Essa palavra ela pôde ser lida para quem quisesse ver naquele tempo. E ele ensinou pessoas, fez discípulos, para que essa palavra pudesse ecoar por toda a eternidade. E chegou a nós, aqui hoje eu estou gravando esse vídeo, falando desse Jesus, dessa palavra, e a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, e foi escrita sim por homens, mas homens que foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. Isaías 11, a Bíblia diz que brotaria um rebento do tronco de Jessé e sobre ele estaria o Espírito do Senhor, o Espírito de entendimento e de sabedoria, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, o próprio Espírito de Deus, a plenitude. Então, Jesus jaz a plenitude de todos os tempos, todas as coisas que Deus quis revelar para nós foi por intermédio de Jesus Cristo, que é a palavra. Jesus diz lá em João 14, versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo é porque eu sou a palavra, eu sou o verbo, e a única maneira de nós termos um relacionamento com Deus é por intermédio da palavra de Deus, porque através da palavra nós passamos a compreender os princípios de Deus que estão revelados na palavra, e também orando nós obtemos a revelação que o Espírito Santo pode nos dar por intermédio da interpretação desses textos. E para deixar a coisa mais democrática, Deus usou 40 autores diferentes para a Bíblia. Pessoas muito estudadas, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era um grande mestre da lei, que foi formado aos pés de Gamaliel, que era o homem mais inteligente daquele tempo, tanto que Paulo ele foi para a Grécia, né, e conseguiu anunciar o evangelho lá no Areópago, lá para os filósofos, para as pessoas cultas gregas. Ele pregou para diversas pessoas em diversos países diferentes, em diversas línguas diferentes. Mas Deus usou também, por exemplo, o profeta Amós, que era um agricultor muito simples, né? Vivia nas montanhas. Usou Moisés, que foi príncipe no Egito. Usou Isaías, que era alguém da linhagem real. Usou Daniel e seus amigos. Usou Gideão, que era um agricultor. Ele usou pessoas de todas as classes sociais. Pessoas letradas, estudadas, com formação, e pessoas sem formação, para deixar bem claro que Deus não segue nenhum padrão, para deixar bem claro
que Deus de fato inspirou essas pessoas, que muitas delas sequer sabiam escrever, né? Alguns autores da Bíblia precisaram usar pessoas para escrever por elas. Pessoas que eram formadas, né? Pessoas que tinham conhecimento, que eram da ciência, como por exemplo Lucas, que era um médico. Pessoa que o médico ele acredita naquilo que ele estudou, né? Em metodologias. Ele entrevistou Maria e os discípulos de Jesus e chegou à conclusão de que Jesus de fato existiu e escreveu carta para Teófilo. E ali está o Evangelho de Lucas, o livro de Atos. Ele compartilhou isso com as pessoas porque ele creu de fato naquilo. Ele era um homem da ciência, mas ele constatou, né, pelo testemunho de pessoas de que realmente aquela história era uma história verdadeira. E é importante que você, irmão, que está ouvindo esse vídeo, você tenha esse entendimento de que, de fato, realmente a Bíblia ela é a palavra de Deus. Foi escrita sim por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, porque João Batista disse que ele sabia que Jesus era o Messias, porque Deus disse a ele que aquele que ele visse o Espírito descer sobre ele permanecesse, esse sim, esse seria o Messias. Então Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Logos, a palavra, e a Bíblia ali é a palavra de Deus. Por isso eu queria que você abrisse a sua mente agora, sabe, o seu coração para entender isso. E muito importante é que para você compreender melhor a palavra, você se relacionar melhor com Deus, é você crer em tudo que a Bíblia diz do começo até o fim, porque o Velho Testamento, ele aponta para Jesus e o Novo Testamento, ele fala de Jesus, né? Os 4 evangelhos é o próprio Jesus falando, ensinando, e no livro de Atos a igreja se estabelecendo e as cartas uma orientação para as igrejas e o livro de Apocalipse, como vai ser o fim, né? Quando Jesus voltar. Mas a Bíblia fala totalmente de Jesus. E para nós podermos entender e compreender melhor e ter um melhor relacionamento com Deus, nós precisamos crer que Jesus Cristo de fato existiu, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que foi entregue pelo próprio Deus para ser sacrificado para limpar os pecados do mundo, os pecados da nossa alma. Mas o que tem a ver isso, Gustavo? O que é pecado? Pecado é o pecado original, não é pecado, porque às vezes as pessoas acham que elas... olha, eu não peco, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não mato, portanto, eu não tenho pecado. Mas, meu irmão, pecado não é isso. Lá no Éden, a Bíblia conta a história lá em Gênesis que vivia lá Adão e Eva no paraíso, Deus colocou eles lá, criou todas as coisas, árvores frutíferas, rios maravilhosos, era um lugar maravilhoso. E Deus vinha todos os dias ali na viração do dia para se relacionar com eles. Mas de repente surgiu a serpente e tentou Eva. Olha, tem aquele fruto ali, Deus falou que vocês não podem comer nada daí, né? E disse Eva, não, Deus disse para não comer do fruto do bem e do mal, mas o resto eu posso comer. E a serpente diz, mas ele falou para você não comer, porque se você comer, você vai ter o mesmo conhecimento dele. E Eva então achou aquilo interessante aos olhos dela, né? O pecado ele entra pelos órgãos do sentido, pelo que nós vemos, pelo aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós sentimos, e ela então sentiu a necessidade de fazer aquilo ali. E ela fez, e fazendo aquilo, ofereceu a Adão, e Adão também provou daquele fruto, e eles então perceberam que estavam nus, eles nunca tinham olhado para eles mesmos tiveram oportunidade de olhar
para uma natureza que eles não tinham, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, e a imagem fala de aspecto e semelhança fala de natureza, e a natureza de Deus é santa, porque Deus é santo. O próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo, santo. Santo é algo puro, né? Sem pecado. E a partir daquele momento que eles então desobedeceram, eles passaram a ter uma natureza pecaminosa, porque eles decidiram escolher segundo a alma dele. A nossa alma, ela tem intenções próprias, ela tem sentimentos. E nós escolhemos segundo os nossos sentimentos, segundo aquilo que a gente está vendo, né? Nós desejamos coisas, nós fazemos e tomamos decisões baseadas nas nossas convicções. E a Bíblia deixa bem clara que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Jeremias 17 diz que maldito é o homem que confia no homem, porque o coração do homem é enganoso. Nós somos tendenciosos, a gente toma partido de situações, a gente faz escolhas baseadas nos nossos desejos carnais, nas nossas próprias concupiscências, como a Bíblia diz, né? As concupiscências da carne, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Isso é pecado, irmão. E isso leva a, só você ver aí, por que tem guerras, né? Por que tem tanto sofrimento no mundo? Porque o homem quer exercer o seu poder, ele quer cumprir os seus desejos, ele quer dominar sobre os outros, ele quer satisfazer as suas vontades, ele quer ter poder, ele quer ter mais, ele quer subjugar, ele quer oprimir, ele quer fazer prevalecer aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina, aquilo que ele sente, aquilo que ele quer, e isso gera sofrimento. Então, por melhor que nós achamos que possamos ser, nós temos a natureza pecaminosa. E quando a Bíblia fala do pecado, está falando dessa natureza pecaminosa, essa corrupção que já nasce com a gente. Você, quando criança, não tem, né? Tanto que as crianças são puras, mas conforme você vai tomando consciência de quem você é, você começa a fazer escolhas, você começa a decidir e você começa a fazer conforme os seus próprios desejos. E Deus, ele nos criou para um relacionamento com ele, e ele vinha ali no Éden todos os dias derramar a sabedoria dele sobre nós para que nós nos mantivéssemos naquela pureza, mas nós escolhemos. E até Deus permitiu que a gente pudesse seguir nesse caminho justamente para poder aprender a fazer escolhas. Mas sempre a nossa escolha ela tem um dedinho, né, uma pontinha de pecado. E é por isso que Deus fez esse sacrifício com o próprio Filho dele, unigênito, Jesus Cristo, entregou ele ali na cruz, sacrificou ele. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça o quê? A alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito veio de Deus quando ele soprou em nossas narinas, né? O sopro divino, e o espírito, morremos aqui na carne, a vida volta para Deus, o espírito volta para Deus. O corpo, que foi feito do pó da terra, volta para a terra, mas a alma ela tem dois caminhos, né? Ela pode ir para o inferno ou ela pode ir para o céu, ou seja, ela pode ir para a eternidade com Cristo e ter paz. E para que isso aconteça, nós precisamos de fato que a nossa alma seja livre. Para a nossa alma ser livre, nós precisamos crer que Jesus, ele se sacrificou por nós, ele nos libertou a alma. A preocupação de Jesus é com a nossa alma. Por isso que ele fez o sacrifício. Então, aquele que crê em Jesus, né, aquele que confessa com a boca que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou, recebe o Espírito Santo. Quando Jesus se batiza lá no Rio Jordão com João Batista, a Bíblia diz que todos viram, né, um Espírito Santo descendo sobre Jesus no formato de uma pomba, e o céu se abre, uma voz do céu, que é do próprio Deus, diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, a trindade, né, a manifestação
tripla de Deus ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está naquele momento. E quando nós fazemos isso, quando nós confessamos, né? Quando nós entregamos de fato a nossa vida para Deus, para Jesus Cristo, o Espírito Santo vem. E aí é o selo. A gente é selado no Espírito Santo e de um jeito que ninguém pode tirar. Romanos diz que nada pode nos separar. Romanos 8, lá no final do capítulo, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem largura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio. Nada pode tirar esse selo. Que o Espírito Santo da promessa vem sobre nós quando nós confessamos e aceitamos Jesus. Então, irmão, o convite que Deus está fazendo para você, por intermédio desse vídeo, é para que você possa crer nesse Jesus, que você possa crer nessa palavra, e quando você fizer esse ato, o Espírito Santo vai vir em você, e aí é como se tirasse uma escama dos seus olhos e você vai começar a enxergar coisas na Bíblia que você jamais imaginou. Você vai começar a perceber coisas que antes você achava que era uma loucura, porque a Bíblia diz que a palavra, né, a mensagem, a verdade da cruz é loucura para aqueles que não creem. Então, se você lê a Bíblia como um livro normal, com esse pensamento de que ele foi escrito por homens, né, e que não traz, de fato, não foi escrito por Deus, e de fato Deus não escreveu, né, mas revelou para essas pessoas, mas o Espírito Santo ele vai te trazer essa certeza. E o Espírito Santo em nós, não é que você vai se tornar uma pessoa santa, não é que você... Muita gente fala assim, mas o evangélico, o cristão, ele se acha superior, ele se acha santo. Não, irmão. Você confessou Jesus, você se tornou um seguidor de Cristo, você continua pecando. Se você confessar Cristo agora, daqui a 1 minuto você continua pecador. Você vai continuar pecando, porque essa natureza ela não vai mudar. Mas o Espírito Santo, ele vai começar a apontar o pecado em você. Quando você pecar, ele vai, te cutuca assim, ei, pecou, se arrepende aí. Mas me arrepende de quê? Se arrepende porque quando você peca, tendo o Espírito Santo, você sente uma necessidade de ajoelhar ou de orar a Deus e se arrepender, pedir perdão para Deus. Se você, ouvindo esse vídeo, está sentindo, sabe, alguma coisa dentro de você agora, uma angústia, sabe, e talvez essa angústia seja isso, uma necessidade de se arrepender, e você sabe, a gente sabe as coisas que nós falhamos com as pessoas, né? Nós sabemos as coisas que nós falhamos perante Deus, né? Os princípios que nós quebramos. Os 10 mandamentos, eles são regras que foram estabelecidas por Deus, porque os princípios foram quebrados. Por exemplo, não roubará, não matará. Alguém matou e feriu o princípio da vida e Deus precisou estabelecer uma regra. Não mata, matar é errado. A própria sociedade condena, mas Deus já falou isso milhares de anos atrás. Não adulterará, não cobiçará aquilo que é do teu próximo, honrará pai e mãe, não adorará outro Deus. Deus está falando de relacionamento de nós com Ele, de relacionamento nosso com a sociedade, com as pessoas. Então, essa palavra, né, é que Deus está te chamando hoje para você crer, para você se arrepender, para você confessar a Cristo na sua vida e iniciar um relacionamento com Ele. E esse texto de 1 Samuel 16, ele nos revela que Deus ele não olha para as pessoas conforme os homens veem, porque hoje o mundo é um mundo de celebridades, né? Um mundo onde as pessoas buscam muito o ter, né? As aparências, né? As redes sociais estão carregadas de quê? De pessoas mostrando uma vida que muitas vezes vidas fakes, compradas, né? Alugadas, mas carros, casas, viagens, pessoas famosas, gente
seguindo pessoas, né? Idolatrando pessoas, né? E Deus? Aonde está Deus na sua vida? Deus não olha para nada disso. Deus olha para as pessoas conforme aquilo que vai dentro do coração delas. E aí, como que está o seu coração? Coração é a sua alma, o seu sentimento, as suas intenções. Como anda o seu sentimento? Como anda as suas intenções? Deus não quer saber do quanto que você tem na sua conta bancária, nem dessa dívida do cartão de crédito aí que você tem. Ele não olha para nada disso, ele olha para a sua alma e ele quer que a sua alma esteja livre, ele quer que a sua alma esteja em paz, ele quer que a sua alma esteja no lugar que ele planejou. E o lugar que ele planejou para a sua alma estar é com Cristo Jesus. Porque em Cristo jaz a paz que excede a todo entendimento. E a Bíblia diz que aqueles que morrerem crendo em Jesus vão para a eternidade. Se Jesus voltar, aqueles que creem em Jesus vão se encontrar com ele no caminho, ele vindo para cá, no céu. O ladrão na cruz, uma história bem conhecida, né? Ele falou, olha, eu estou vendo que esse homem aí é santo, ele não cometeu pecado algum. E fala, olha, lembre-se de mim quando você chegar lá para onde você vai, né? Porque o ladrão sabia que Jesus estava indo para um lugar bom. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Então não tem assim, o ladrão, né? Alguém que foi condenado porque cometeu um crime de roubar. Mas Jesus amou aquele homem. E porque aquele homem, ele confessou o pecado dele ali diante de Jesus, ele se arrependeu, porque quando a gente confessa porque a gente está se arrependendo, ele foi com Jesus. Olha só, que coisa interessante. Então não tem uma acepção. E essa história do texto de 1 Samuel vai contar a história de que o povo escolhe um rei, deseja um rei, escolhe não ser governado mais por Deus. E quando a gente faz essa escolha na nossa vida de não ter a nossa vida governada por Deus, né? Não coloca Deus em primeiro lugar, acontece o que aconteceu com o povo de Israel. Deus então escolhe, então tá bom, Samuel vai lá e unge Saul como rei. Mas fala para eles, a partir de hoje eles vão ter que pagar impostos para esses reis. O melhor da produção deles, da produtividade deles, ele vai ter que dar para os reis. Os seus filhos e as suas filhas vão ter que servir a esse rei. O gado, aquilo que era deles, não é mais deles, agora pertence ao rei. E Saul era um rei bastante opressor. Porém, Saul, no segundo ano já do reinado dele, ele desobedece completamente a Deus. Ele sacrifica, ele faz um sacrifício, ele não podia fazer isso, porque só quem podia sacrificar era o sacerdote. No caso, existia ali Samuel. Então aconteceu uma situação lá no capítulo 13 de 1 Samuel que Saul, com medo de perder o poder dele, né? Porque eles estavam sendo afrontados pelos filisteus e o povo estava com medo. O povo começou a fugir, porque não estava confiando muito em Saul. As pessoas, apesar de ter Saul como rei, acreditavam muito mais em Samuel, que trazia a presença de Deus, do que em Saul. Então as pessoas começaram a abandonar Saul, e Saul, com medo, né, de perder então a sua influência, ele tenta se colocar no lugar do sacerdote, faz um sacrifício. E a Bíblia diz que logo em seguida a ele fazer esse sacrifício, Samuel chega. Fala, Saul, o que você fez? Você não podia ter feito isso, você desrespeitou Deus. Ele se justifica. É como nós sempre fazemos, né? Quando a gente cai num pecado, quando a gente cai numa tentação, quando a gente erra, sabendo que estamos errados, e aí a gente tenta se justificar. Na verdade, o que Deus quer de nós? Não é que a gente sacrifique. A Bíblia deixa bem clara, né?
que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus quer que a gente obedeça, mas caso a gente desobedeça, caia em tentação, Ele quer que você se posicione no arrependimento, que você confesse, olha só, eu errei, eu falhei. E quando, só de você se posicionar, você já está se arrependendo. Olha, eu fiz isso, fiz mesmo, errei mesmo. Olha, me perdoa, Deus. É assim que ele quer que a gente se apresente perante Ele. Mas o que a gente faz normalmente quando a gente erra? A gente tenta esconder a sujeirinha para debaixo do tapete, a gente tenta fugir, a gente tenta correr, a gente tenta esconder o nosso erro, o nosso pecado, para que ninguém fique sabendo, mas não tem como, o pecado não fica encoberto. A mentira, uma hora ela aparece. A sujeira debaixo do tapete, uma hora vem alguém, levanta, ou vem um vento e tira a sujeira e mostra. Então, para de jogar sujeirinha para debaixo do tapete, para de tentar esconder. Não se justifique perante Deus. Confessa aí o pecado, se arrependa, né? Se posicione. Isso não é só para Deus, não. Em qualquer situação da sua vida, quando você perceber que falhou, a melhor coisa que pode acontecer, irmão, é você aceitar que você errou, confessar isso. Porque se você reconhecer, automaticamente você vai fazer uma mudança, porque você reconhecendo que o erro está em você, você vai poder tomar atitudes diferentes e começar a construir uma nova história. E é isso que Jesus... Gente, olha que coisa interessante, e é isso que Jesus quer para a nossa vida. Ele não quer, sabe, muita gente acha, Jesus é uma religião doutrinadora. Nada, Jesus nem religião é. Jesus nos convidou apenas para nós amarmos a Deus e amar ao próximo, só isso, né? Mas existe uma religião chamada cristianismo, que são pessoas que na verdade se confessam cristãos, e aí tem igreja, assim, tem templos, né? Até suntuosos, mas Jesus não é nada disso. A única coisa que Jesus quer é que você mude de vida, é que a sua alma fique limpa, que a sua alma possa receber o Espírito Santo e a partir daí você poder ter uma caminhada com Ele e Ele possa ensinar você para que a sua vida possa ser transformada. Esse povo escolheu um rei, Saul. Deus deixou eles. Saul desobedeceu. Mas o que Deus queria para aquele povo era que eles tivessem uma vida plena, próspera, abundante, de paz. Eles viviam ali oprimidos pelos filisteus o tempo inteiro. Vocês terem ideia, no tempo de Saul e de Davi, os filisteus, por exemplo, tinham a forja do metal, que eles estavam no tempo da madeira ainda. A Bíblia ela fala que se eles quisessem ter alguma coisa de metal, tinha que ir lá comprar dos filisteus, tinha que ir lá afiar os seus instrumentos com os filisteus. Por exemplo, Saul e Jonatas tinham espadas e escudo, e o resto do povo lutava sem nada. Morria gente pra caramba, né? E aí então Deus tomado desse amor, desejando o melhor para o povo, ele então chama Samuel e fala: Samuel, Saul já me irritou bastante, ele já deu, eu quero que você unja um novo rei, eu vou te levar na casa de Jessé, e lá na casa de Jessé tem um rei que eu escolhi. E Samuel então vai até a casa de Jessé, e Jessé apresenta ali 7 filhos, um mais esbelto, mais alto, mais forte que o outro. E Samuel olhava e falava: é esse, né? Esse altão, fortão aí. E Deus: não escolhi esse não. Samuel, o problema de vocês é esse. Vocês, homens, escolhem conforme aquilo que está diante dos olhos. Eu não, eu vejo o que está no coração. Não tem nenhum desses aí bonitos aí. Tem nenhum desses ricos aí. Nenhum dessas pessoas famosas aí. Nenhum que está andando aí nesses carrões. Nenhum dessas pessoas aí que são celebridades que eu estou escolhendo. Não está aqui. Aí Samuel, então, fica encucado. Mas quem é, então? Onde que está essa pessoa? Porque, poxa, que Deus está escolhendo. Que Samuel achava que era aquele que é o mais certo, mais provável. Mas aí Deus, então, toca no coração de Samuel, pergunta aí para Jessé se não tem mais um filho.
E ele pergunta, mas acabou os seus filhos, seus mancebos, né? E Jessé, não, tem um mais novo, que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ó, enquanto ele não chegar, nós não sentamos para comer na mesa. Ó, que coisa interessante. Ó, que Deus está falando para você. Você hoje que está se colocando numa situação, aí numa posição, sabe, com autoestima baixa, achando que sua vida não tem valor nenhum para você mesmo, para as pessoas à sua volta. Você que ouviu uma palavra que foi rebaixado, você que foi mandado embora do emprego, você que foi dispensado, você que foi deixado de lado, você que está sendo deixado de lado em alguma situação dentro da sua família, no trabalho, na igreja, seja lá onde for, você que está sendo desprezado. Olha que coisa interessante. De repente, manda chamar Davi. Davi não estava lá no banquete, junto com seu pai, com seus irmãos, porque de alguma forma, porque não sei, ele era preterido, né? Ele estava sendo deixado de lado. E ele estava lá trabalhando enquanto o pessoal estava lá no banquete, né? Sentado lá com o príncipe de Deus, que era Samuel, com um homem importante. E aí, de repente, chega aquele menino. Diz a Bíblia que ele era bonito, ruivo, né? De boa aparência, mas devia estar sujo, cheirando ovelha. Mas quando Samuel olha para ele, Deus fala, é esse aí mesmo, é esse aí que estava lá no pasto cuidando das ovelhas, esse aí é meu, esse aí tem o coração que eu quero, que eu estou procurando. Então, Samuel vai lá e derrama o azeite sobre ele e ele foi ungido naquele dia o rei de Israel. Olha que palavra, irmão, olha que texto. Você talvez esteja fazendo coisas que ninguém está vendo. Você acha que o que você está fazendo não tem valor nenhum. Mas se o que você está fazendo é de coração, Deus está vendo. E uma hora ele vai mandar, o homem de Deus, ele vai mandar alguém importante até você te encontrar. A Bíblia vai dizer que quando Golias afronta o reino de Israel, o Senhor dos Exércitos, esse menino Davi aí chega para Saul e fala, olha só, eu vou lá derrubar esse gigante, eu vou lutar com o gigante. Mas menino, que experiência que você tem de luta? Olha só, quando eu estava lá cuidando das ovelhas para o meu pai, veio um urso e tentou pegar uma das ovelhas e eu lutei com o urso e matei o urso. Veio o leão e eu também matei o leão. Ninguém estava vendo isso aí. Mas Deus sabia quem era Davi. É um grande guerreiro. Além disso, ele defendia as ovelhas do pai. Tá entendendo o que eu estou falando, irmão? Você que tem defendido as ovelhas de Deus, você que tem lutado, né, para que aqueles que Deus quer cuidar, né, você que está cuidando das pessoas para Deus, Deus está vendo, porque ele só cuida das ovelhas para o pai quem tem o coração puro, quem tem o coração aberto a fazer isso. E Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele era obediente. Poxa, enquanto os irmãos estavam no banquete, você acha que ele não sabia que Samuel ia lá e ia ter banquete? Ele estava lá cumprindo a obrigação dele. O pai de Davi manda ele ir lá no fronte de batalha levar marmita para os irmãos, né, presente para Saul, e ele vai. E quando ele chega lá que ele vê alguém afrontando o exército do Deus vivo, ele fala, que absurdo, como é que alguém pode afrontar o exército de Deus? Olha o temor que ele tinha de Deus. Não, você pode fazer, mas afrontar o exército de Deus, está afrontando a palavra de Deus, afrontando, não. Ele não aceitou aquilo e ele foi lutar contra o gigante. E olha que coisa interessante, ele não aceitou as armas de Saul. Ele lutou com a funda, que é um estilingue, com pedrinha, né? Porque era aquilo que Deus colocou na mão dele, era aquilo que ele sabia usar. Então, Deus, ele está vendo o que você está fazendo, ele sabe quem é você, ele não está olhando para a sua aparência, ele não está olhando para a sua roupa, ele não está olhando para a sua conta bancária, ele não está olhando para a sua posição social, nem para a faculdade, se você estudou ou não. E quando ele te chamar,
ele também vai fazer com que você use aquilo que ele já colocou na sua mão. Depois disso, ele coloca Davi lá no palácio de Saul. Saul perdeu a presença de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou atormentado por um espírito maligno enviado pelo próprio Deus. E aí então ele pede para chamar um músico, alguém que pudesse tocar, para ele poder se acalmar. E aí quem que vai parar lá dentro do palácio? Davi. Davi que tinha a presença de Deus, e quando ele tocava Saul, então aqueles demônios que atormentavam Saul, eles iam embora e Saul dormia. Olha que coisa interessante. Você aí que está sendo preterido, você aí que está buscando a Deus, cuidando das ovelhas do Senhor, você que está recebendo Jesus na sua vida e que achava que sua vida não tinha valor nenhum, Deus está colocando a presença dele em você, o Espírito Santo, e através da sua vida, você vai levar essa presença de Deus até para os palácios dos príncipes. Você vai levar essa presença de Deus para sua casa, para o seu trabalho, e as pessoas vão perceber a diferença em você. Tenho certeza disso. Eu me lembro que no dia que eu me converti, eu cheguei para trabalhar e uma pessoa falou para mim: o que aconteceu com você? Você está diferente hoje. E eu falei: aceitei Jesus. E não acreditaram em mim, mas perceberam que tinha algo diferente. E essa diferença é a presença de Deus. Você não precisa abrir a boca, falar nada, é sentida. Então a presença de Davi ali fazia com que o tormento de Saul passasse, porque quem estava atormentando ele era um espírito maligno. E aonde habita a luz, as trevas não permanecem, elas precisam ir embora. Então, se o Espírito Santo estiver em você, se você aceitar ele na sua vida, tudo que é mal não vai conseguir ficar à sua volta, vai ter que bater em retirada. Olha que coisa linda e maravilhosa. Isso a palavra de Deus nos revela e confirma, e é testificado na sua vida. Experimenta só para você ver. Eu estou testificando aqui para você coisas que aconteceram, acontece muito comigo. Hoje mesmo, eu estava lá na minha clínica e uma paciente falou: olha, olha o que ela me disse, fui em 9 lugares para fazer meu tratamento. Mas eu entrei aqui e desde o primeiro momento eu senti algo muito diferente. É uma paz, é algo diferente em vocês, né? E eu falei... E aí, quando eu ia falar, ela falou assim, é o Espírito Santo. Olha, eu quase caí para trás, fiquei emocionado. Falei, meu Deus, obrigado. Ela sentiu a presença de Deus aqui. Tudo que a gente pede, né, é que que as pessoas possam sentir a presença dele por intermédio, né, da nossa vida. E a Bíblia, ela confirma isso, né, que quando nós que cremos em Jesus Cristo, quando nós que buscamos a presença de Deus, que recebemos o Espírito Santo, aonde quer que pisar a planta dos pés, o lugar vai ser abençoado. É diferente, você que se torna bênção, né? Porque você que se torna sagrado, porque você é consagrado pela habitação do Espírito Santo em você. Então, aonde você vai, você abençoa o lugar. O que você toca é consagrado. A sua vida é consagrada. Você não precisa mais acreditar que um lugar é sagrado, que um objeto é sagrado, porque o sagrado está em você. Olha que lindo. E Davi tinha essa presença que estava em Saul e saiu dele, veio para Davi, e Saul governou mais 40 anos ali em Israel e foi atormentado. Poxa, passou a perseguir Davi, tentou matar Davi várias vezes. Passou a vida dele atormentado, com ciúme de Davi, porque as mulheres cantavam, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 mil, milhares. E olha que coisa. Quando a gente não tem a presença de Deus, a gente começa a ter inveja, ciúme. Isso é pecado, né? Está na alma, é do sentimento.
Jesus espanta tudo isso aí, o Espírito Santo manda tudo isso embora. Mas Saul insistiu, insistiu e acabou morto. E Davi, que já foi colocado lá no palácio, e olha o entendimento que Davi tinha, ele já sabia que ele estava ungido como rei. Saul perseguiu ele. Ele teve a oportunidade de matar Saul 3 vezes, não fez. Não deixou nenhum dos seguidores dele tocar em Saul, porque ele disse: eu não posso tocar no ungido do Senhor. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Deus não permite. Ele tinha temor a Deus. E ele soube esperar o tempo certo para ele assumir o reinado. E quando ele reinou, ele unificou Israel, conquistou tudo aquilo que Josué não conquistou e trouxe paz ali em Israel. Tanto que Salomão, que foi o filho de Davi que herdou o trono, governou, foi um homem rico, próspero. Ninguém nem quis lutar contra ele. Tamanho era o poderio que Salomão tinha, porque Davi construiu um império ali para ele. E Deus honrou Davi pela sua obediência, pelo temor que ele tinha, pela paciência que ele teve. Talvez você foi chamado por Deus, você tem um chamado de Deus na sua vida, você tem promessas de Deus na sua vida, mas você quer acelerar isso, você quer viver isso antes do tempo, e aí você acaba perdendo. Mas espere pacientemente como Davi esperou, irmão. E Davi, o tempo que ele ficou ali no palácio, ele se tornou capitão de exército, ele aprendeu a governar, ele aprendeu o que era, até para sentar na mesa com os príncipes ali, ele teve que aprender a guerrear, ele teve que aprender a lutar, ele teve que fugir, ele teve que aprender a viver na dificuldade. Treinamento. Deus chama isso de treinamento. Então, talvez você já está caminhando com Deus, mas está enfrentando dificuldade. Jesus disse: olha só, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer com Deus, você vai vencer com a palavra de Deus. Olha só, quando vier uma situação difícil, um confronto, uma adversidade, se apegue na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um bálsamo para a nossa vida. A palavra de Deus nos traz segurança, nos traz conforto, nos traz visão, nos traz direção, nos dá estratégia. Olha, é maravilhoso quando você está numa dificuldade ou quando estou num momento difícil, eu vou lá e recorro à Bíblia. Eu oro, eu leio a palavra de Deus, lê Salmo, lê Provérbio, tem tanta direção para a vida, para a nossa vida diária ali. E aí você se conforta e você se enche, se alimenta. Por quê? Porque a nossa alma precisa ser alimentada, né? Nós precisamos ser alimentados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser alimentados pela palavra, porque esse alimento fortalece nossa alma, nosso espírito, para quê? Para nós enfrentarmos a dificuldade. Então, Davi foi escolhido, sim. Assim como você está sendo escolhido por Deus, Ele está te chamando. E por mais improvável que você acha que seja, Ele está te chamando para algo diferente, para algo novo, para algo sobrenatural, para que você possa viver aquilo que Ele já reservou para a sua vida. E você não tem que se preocupar. Olha, eu não tenho nada, eu não sou nada, não sou importante. Davi também não era, mas olha, ele virou rei. E a palavra de Deus afirma que aqueles que andam com Deus têm a presença. E é isso que nós temos que buscar, irmão, a presença, para que você possa ouvir que você é diferente, que existe uma coisa diferente em você e que esse algo diferente, você já vai saber o que é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu creio que por intermédio dessa palavra eu quero aqui profetizar sobre a sua vida, que o Espírito Santo do Senhor, ele já está aí fazendo morada. Recebe esse Jesus na sua vida, receba o Espírito Santo. Permita a renovação da sua mente, do seu coração, da sua alma em Cristo Jesus, para que você possa ter a paz que excede a todo entendimento e que você possa ser renovado a cada dia, a cada manhã, na sua fé, para que a sua vida possa ter um novo rumo, um novo sentido. Começa agora, com Jesus,
a escrever uma nova história para você. Você pode ter sido considerado improvável para as pessoas, mas Deus considera o seu coração e Ele enxerga o que ninguém vê. E Ele está enxergando tudo aquilo que você tem chorado, sentido e pedido. Porque Ele é contigo, irmão. Creia nisso e tenha a paz que excede a todo entendimento sobre a sua vida. Deus te abençoe.